Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Eberhardt. Iremos ver transporte de substâncias, processos físicos. No caso, difusão, é o assunto de hoje, difusão. Professor, o que é difusão? Difusão, tudo bem com vocês? Di quer dizer dois. Passagem então de substâncias para dois meios. Difusão, difundir uma substância, quando ela se espalha. A ideia é de espalhamento dessas substâncias. Bom, difusão, então, uma fusão de dois meios, substâncias, moléculas e átomos, apresenta um movimento constante, movimento browniano. As moléculas ficam agitadas e aleatórias, randomizadas, um movimento randomizado, ou seja, um movimento aleatório que você não consegue determinar exatamente para onde vão essas substâncias. Mas a gente sabe que elas vão de onde ocorre maior concentração dessas partículas, o movimento então constante, e onde ocorre maior concentração, tendem a se movimentar para regiões onde existe menor concentração. E claro, queridos, a difusão vai de um lugar que tem maior concentração de solutos, que são substâncias misturadas a um solvente, que é a água no caso, ou outras substâncias. Esse movimento do meio menos concentrado, do mais concentrado para o menos concentrado é chamado de difusão. Falem comigo, difusão, que é a passagem de soluto de um meio hipertônico, maior concentração, concentração entre parênteses aqui, com C, né? Meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Porque as substâncias tendem a se difundir para regiões onde não há nada. Aqui, menor concentração, concordam? Opa! Estão vendo aqui? Dois quadrados, dois retângulos. Aqui com certeza tem pouco soluto, quase zero. E aqui eu tenho maior concentração de solutos. Então o que vai acontecer? Essas partículas vão tentar equilibrar esse meio até que elas fiquem homogêneas. Estão vendo? Essas partículas vão passar para o outro lado por difusão e vão se equilibrar, vão se dividir por esse meio todo. Tá? Então o que acontece nessa demonstração? Veja e pense, essas moléculas vão, se eu abrir esse compartimento, elas vão migrar para esse lado, mas não vão abandonar totalmente o lado esquerdo. Então elas vão tender a equilibrar esse lado com esse lado, certo? Por quê? Porque o movimento é aleatório, depois elas vão entrar em equilíbrio químico. Bom, outro exemplo importante é o exemplo que a gente dá da difusão do oxigênio nas células. Então vamos lá. Bom, algumas células do pulmão, aqui os alvéolos, poderia ser então os alvéolos dos pulmões, né, do pulmão, são células que fazem trocas gasosas, entrada de oxigênio e saída de CO2. Vocês estão vendo que aqui no meio tem um vaso sanguíneo, em vermelho, com as hemácias, que são células de transporte de oxigênio e CO2. Elas vão levar o oxigênio para as células, para elas sobreviverem, tirar energia, porque o oxigênio vai ajudar na quebra do açúcar e na eliminação de energia, respiração celular. Então sai o oxigênio e vem o quê? E vai ser levado o CO2, que é o gás carbônico, produto da respiração celular. Respiração celular é quebra da glicose mais açúcar, levando à formação de CO2 mais 36 moléculas de ATP, isso como saldo final. Isso ocorre então nas mitocôndrias. Quebra da glicose com a ajuda do oxigênio. E a gente libera então o CO2. Isso aqui então é um produto da respiração celular. Tudo bem? Então sempre, constantemente, por difusão, o oxigênio vai então entrar na célula, porque a concentração de oxigênio na célula vai caindo, e aí ela entra automaticamente na célula. O oxigênio vai entrar então diretamente na célula.
o que é muito interessante, certo? Então, muito legal. Aqui uma demonstração do vaso sanguíneo, ó, a saída do oxigênio, a entrada na célula, e os mitocôndrias vão liberando também CO2, essa troca constante. O açúcar vem também pelos vasos sanguíneos e a célula se nutre. Então os vasos sanguíneos servem para nutrir as células. Tá? Seriam canais de irrigação para as células de nutrientes. Então é muito interessante. Principalmente a célula não vive sem oxigênio, ela morre, porque ela retira energia, então, o ATP, que a gente viu na outra aula, da quebra da glicose feita nas mitocôndrias. Começa no citoplasma e continua quebrando a glicose. Então, a difusão ocorre porque esse gás ele vai se difundir, vai se dividir pelas células, e o CO2 também, essas hemácias estão pobres em CO2, então vão receber CO2 e vão liberar o oxigênio. Então, uma troca gasosa, trocas gasosas, muito importante para a sobrevivência da gente. Beleza? Aqui uma célula humana, com suas organelas, recebendo oxigênio e liberando CO2, através da respiração celular. Certo, turma? Que maravilha! Então vem comigo, ó. A difusão, processo então de passagem do meio mais concentrado para um meio que menos concentrado de soluções. Outra coisa importante, através desse transporte é que o oxigênio entra nas nossas células. A gente respira através da difusão, entrada de oxigênio nas células e saída de CO2. Ó. Entrou oxigênio, sai CO2. Beleza? Maravilha! Vamos ver agora na prática como isso pode ocorrer. Então a gente viu que o exemplo emblemático é a oxigenação das células do oxigênio e saída do CO2. Por difusão, passagem do meio mais concentrado, o oxigênio está chegando muito concentrado e vai para as células. Depois as células ficam cheias de CO2 e vão para as artérias, as veias, e serão levadas para o pulmão. No caso do oxigênio, serão levados pelas artérias, normalmente as artérias. Só no coração que tem a artéria pulmonar leva sangue rico em CO2 e a veia pulmonar leva sangue rico em oxigênio. A única vez que isso muda. Bom, uma gota de leite despejada em uma xícara de café. Vejam lá, se eu mostrar então um despejo de leite em uma célula, o que eu vou ter então? Olha que bacana. Eu vou ter a liberação então dessas moléculas de leite, sim ou não? O que vai acontecer? Elas vão se separar. Vocês estão vendo aí que são xícaras de café? Essas xícaras de café são todas iguais, vamos pensar assim, né? Então vamos lá, ó. Uma gota de leite com várias moléculas, ó, certo? Aqui uma gota de leite. Depois essas moléculas de leite vão se difundir, elas vão se separar, tá? Inicialmente, e depois ficar bem equilibradas no meio, ó. Ficar bem separadas, que inicialmente estão bem concentradas, depois vão se separar bem, como a gente diz, misturada com o café. Então aqui ocorreu então a difusão, passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, no caso o café. Tudo bem? No caso o leite. Então o leite, as moléculas de leite, ocorreu então a difusão, se difundiram pela xícara de café. Tudo bem, queridos? Então, de uma maneira geral, vimos como a difusão é importante para oxigenar as células, ocorre naturalmente do meio mais concentrado de oxigênio para o meio menos concentrado de oxigênio.
Tá? E o CO2 também vai fazer a mesma coisa. E o grande exemplo é esse aqui da comportinha. Ó. Vamos dizer que são oxigênios, e aqui a célula pobre em oxigênio. O oxigênio vai migrar para a célula direto. Tá? Movimento aleatório, super importante. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Viram a importância da difusão no processo de oxigenação celular. E tantos processos do dia a dia, como o leite, que você coloca numa xícara por difusão. Existem milhares de exemplos que eu poderia dar aqui. Uma tinta se difundindo numa parede ao pintar uma parede. Enfim, N outros exemplos que eu poderia dar para vocês. Tudo bem? Maravilha! Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e estudem bastante. Aqui uma panorâmica da nossa aula. Então espero que vocês tenham gostado bastante desta videoaula. Até as próximas aulas. Tchau, tchau, meus queridos!